Atitude de Dudu após derrota motivou afastamento no Cruzeiro. Vejam os bastidores. Elo mais fraco. Jornal critica Rodrigo e indica a saída do atacante do Real Madrid. Corinthians fecha a venda de Guilherme Biro. Veja valores. Joia de 17 anos do River impressiona com golaço de falta diante do Boca Juniors. Tudo isso e muito mais a partir de agora, aqui no Central do Esporte. O atacante Dudu caminha para deixar o Cruzeiro em definitivo. A situação do jogador no clube ficou insustentável depois da derrota do time mineiro na quinta-feira no Chile para o Palestino. Aos microfones, Dudu comentou sobre a saída da equipe titular e disse que não sabia porque virou reserva do time. Mas o que pesou foi visto, ouvido e testemunhado dentro do vestiário cruzeirense. A reportagem ouviu mais de uma fonte sobre o que teria ocorrido. De acordo com os relatos, um comentário do jogador e comportamento indiferente diante da derrota causaram insatisfação do técnico Leonardo Jardim. Estou no clube para cumprir meu contrato. Só quero saber do que tenho a receber, disse o atacante, segundo um dos relatos ouvidos pela reportagem do GE. A fala de Dudu e o comportamento citados foram confirmados por outras fontes. O GE procurou os representantes do atacante sobre a declaração citada. Um dos integrantes do staff de Dudu não desmentiu o comentário do jogador feito no Chile e acrescentou: Dudu está tranquilo. Se o clube quiser rescindir, é só pagar a multa que está no contrato. Um dia depois da partida em voo fretado, a delegação do Cruzeiro chegou a Uberlândia, onde venceu o Vasco no domingo, pelo Campeonato Brasileiro. No sábado pela manhã, antes do único treinamento do time no Parque do Sabiá, foi informado que Dudu estava afastado a pedido do técnico Leonardo Jardim, ficando fora da partida. Antes do jogo, fechei o assunto. Disse que o motivo da suspensão não era a entrevista. O motivo da suspensão era um motivo interno e todos estavam a par da situação. Direção, jogadores e comissão técnica. Todos estão a par da situação, disse Leonardo Jardim em coletiva depois do jogo com o Vasco. Ainda no domingo, em vídeo que circula nas redes sociais, Pedro Lourenço, sócio majoritário da SAF do Cruzeiro, interagiu com torcedores no Parque do Sabiá. Perguntado sobre o destino de Dudu, Lourenço fez um gesto com uma das mãos, indicando que o jogador deixaria o clube. Uma reunião entre a diretoria cruzeirense e representantes de Dudu vai definir sobre a continuidade ou pelo afastamento do camisa 7 do time. O encontro deve ocorrer em breve. O atacante tem contrato com o Cruzeiro até o fim de dezembro de 2027. Nesta temporada, Dudu disputou 17 partidas pelo Cruzeiro, marcando 2 gols. O atacante foi titular da equipe até a derrota para o Mushuk Runa, no Mineirão, pela Copa Sul-Americana. No jogo seguinte, contra o São Paulo no Morumbi, Dudu e Gabigol ficaram entre os reservas por opção do técnico português. O jornal AS da Espanha detonou Rodrigo e indica saída do Real Madrid, elo mais fraco do quarteto. O vice-campeonato da Copa do Rei para o Barcelona e uma possível saída de Carlo Ancelotti são fatores que podem culminar na saída de Rodrigo do Real Madrid. O diário AS da Espanha criticou a temporada do brasileiro e indicou uma transferência do jogador caso o clube troque de treinador. Se algo foi provado nesta temporada, é que o time não pode ser sustentado apenas pelos 4 da frente. A aparente chegada de um novo treinador deixa Rodrigo em desvantagem em relação aos concorrentes por uma vaga no time titular, destacou o AS. O jornal espanhol destacou ainda a renovação de Vinícius Júnior como um golpe profissional em Rodrigo.
Segundo apuramos, os 2 anos e meio de contrato dão segurança e Vinícius não tem pressa para acertar a renovação. Se trata de um início de conversa, com as duas partes expondo seus interesses, e as negociações ainda devem se estender. Mbappé e Bellingham são recém-contratados e estão mostrando um desempenho estratosférico dentro e fora de campo. Fora dele, devido à influência de marketing e publicidade que ambos possuem. E Rodrigo definitivamente se tornou o elo mais fraco do quarteto fantástico, continuou o As. Rodrigo foi substituído no intervalo da final da Copa do Rei e deu lugar a Mbappé, que marcou o gol de empate do Real Madrid em cobrança de falta. Pedri já havia aberto o placar para o Barcelona e Koundé marcou na prorrogação para o time catalão ficar com o título. A discussão sobre uma saída de Carlo Ancelotti para a seleção brasileira aumentou com o vice-campeonato da Copa do Rei. A mudança do comando do Real Madrid, segundo o AS, pode culminar em uma transferência de Rodrigo. Para que isso aconteça, Rodrigo tem que estar disposto a sair. E esse é um mistério que ainda precisa ser desvendado. A aparente chegada de um novo treinador o deixa em desvantagem em relação aos concorrentes por uma vaga no time titular. O brasileiro tem contrato com o Real Madrid até 2028. A equipe ainda briga pelo título de La Liga e ocupa a segunda colocação com 72 pontos, 4 a menos que o Barcelona. O próximo compromisso do Real Madrid será às 9 horas de domingo, diante do Celta de Vigo. E aí, o Rodrigo cairia bem no seu time? Com a experiência de quem já comandou os principais times do Brasil e também a seleção brasileira, Dorival Júnior certamente não esperava ter vida fácil ao aceitar a proposta para dirigir o Corinthians. Porém, ao assistir a derrota por 4 a 0 para o Flamengo em um camarote do Maracanã, o técnico pôde conferir de perto o tamanho do desafio que o aguarda. O massacre rubro-negro deste domingo deixou evidente problemas táticos, deficiências técnicas e também aspectos físicos e comportamentais que precisam ser ajustados no Corinthians. Já faz um mês desde que Rodrigo Garro se afastou da equipe para tratar dores no joelho direito e até agora não se encontrou solução para substituí-lo. Contra o Flamengo, o interino Orlando Ribeiro apostou mais uma vez em Romero. Escolha que se mostrou equivocada em pouco tempo de jogo. Ainda assim, o Corinthians fechou a venda do meia Guilherme Biro ao Sharjah Clube dos Emirados Árabes Unidos. O Timão vai receber 2,5 milhões de dólares, cerca de 14,2 milhões na cotação atual, por 50% dos direitos econômicos do jogador de 21 anos. Biro estava emprestado ao clube árabe desde o ano passado. Agora, o jovem jogador assinou o contrato até 2029. A operação foi fechada no final de semana pelo empresário Rafael Brandino, que está nos Emirados Árabes. Foi ele o responsável por levar Biro ao Sharjah no ano passado, o empréstimo que rendeu 1,5 milhão ao Corinthians. A passagem de Fábio Carille pelo comando do Vasco chegou ao fim na noite deste domingo, dia 27 de abril, com a demissão do cargo após a derrota por 1 a 0 para o Cruzeiro em Uberlândia, pela 6ª rodada do Brasileirão. O resultado negativo foi a gota d'água para colocar um ponto final na relação que já sofria com desgastes ao longo das últimas semanas. O início do incômodo com o trabalho do treinador aconteceu ainda no Campeonato Carioca, quando a equipe sofreu 3 derrotas para o Flamengo. O Vasco perdeu para o rival na Taça Guanabara e nas 2 semifinais do estadual. Mais do que os resultados, o desempenho e a postura do time incomodaram a direção do presidente Pedrinho. Como os reforços para o ataque tinham acabado de chegar ao clube, o trabalho de Carille não foi tão questionado pela direção do Vasco. Após a eliminação no Campeonato Carioca, porém, o Vasco teve um período de 22 dias sem jogos oficiais, até a estreia no Campeonato Brasileiro diante do Santos. O hiato era considerado fundamental para a adaptação dos reforços para o setor ofensivo. Contratados
no fim da janela de transferências e para consolidar as ideias de jogo de Fábio Carille com o grupo de jogadores. Entendia-se que a exigência por atuações melhores seria maior e mais justa depois desse período. No entanto, o rendimento depois do começo do Campeonato Brasileiro também não agradou, principalmente nos jogos fora de casa. Não houve um entendimento de que o Vasco apresentava evolução com o passar dos jogos. 3 jogos como visitante pesaram bastante para o desgaste da relação entre Vasco e Carille. Os jogos contra Melgar, Corinthians e Ceará tiveram a sequência que culminou com o empate com o time peruano em 3-3 pela Sul-Americana. A equipe vascaína chegou até a abrir 3-1 no placar no Peru, mas cedeu o empate nos minutos finais. A postura do time, que recuou bastante no fim, e o resultado amargo culminaram em parte da insatisfação. Contra o Timão, a postura pouco competitiva da equipe durante No entanto, os problemas na defesa que assolaram o Vasco nos últimos anos não apresentaram grande melhora com o treinador, e o time acumulou erros coletivos e individuais a cada partida. Pedrinho citou as questões anímicas para tomar a decisão de demitir Fábio Carille do cargo de treinador na coletiva de imprensa após o duelo contra o Cruzeiro. A relação da torcida com o técnico tornava a situação ainda mais desgastante. O treinador saiu sobre vaias em sequência de jogos em São Januário e chegou a ouvir coro pedindo sua demissão, mesmo após a vitória sobre o Puerto Cabello. Com a demissão de Carille, Felipe Maestro assume a equipe interinamente até a chegada de um novo treinador. A direção já começa o mapeamento do mercado e Fernando Diniz é o nome preferido para assumir o comando da equipe cruzmaltina. E no River Plate, ninguém brilha mais que Franco Mastantuono. Na verdade, ninguém brilha mais que Franco no futebol argentino. O jovem de 17 anos do River Plate tomou conta do noticiário após um golaço de falta marcado no clássico contra o Boca Juniors. Ele abriu o placar da vitória por 3-1 do River neste domingo. Cotado como uma das maiores revelações do River Plate nos últimos anos, Mastantuono mostrou suas credenciais nesse domingo. O gol de falta, marcado aos 25 minutos do primeiro tempo, foi destaque nos principais jornais da Argentina. Para o Olé, o gol de falta foi parecido com o marcado por Messi contra a Nigéria, na Copa do Mundo de 2014 no Beira-Rio. A comparação rendeu elogios a Franco. Lionel Mastantuono, ou Franco Mestatuono. A brincadeira de nomes e sobrenomes para comparar Mastantuono a Messi nunca foi tão apropriada quanto neste domingo, comparou o Olé. Os elogios não pararam no Olé. A TIC Sports também exaltou a atuação do meia de 17 anos, eleito por eles o melhor em campo com uma nota 9. A figura. Se houve um momento para confirmar tudo o que se sugere o grande surgimento do futebol argentino, foi hoje. Então, vamos apenas dizer, Mastantuono é uma realidade. Um avanço brilhante da fábrica de craques. O gol dele está entre os melhores da história do Superclássico, destacou a TIC Sports. O River Plate venceu a partida por 2-1. Merentiel empatou para o Boca ainda no primeiro tempo, mas Driussi colocou o River na frente mais uma vez aos 44 minutos. A derrota não tira o Boca Juniors da liderança do grupo A do campeonato argentino. No grupo B, o River é o terceiro colocado.